qual que era a fórmula do sucesso para uma banda no Brasil dos anos 90. Parece uma pergunta simples, mas pensa bem, a gente está falando de uma era pré-internet, sabe? Sem rede social, sem nada disso. Totalmente. Como que, para a gente mergulhar nisso, a gente recebeu um material que é fascinante. De um lado tem um recorte de uma publicação de 96, parece um tipo de fanzine, sabe? Um boletim informativo. Pra fãs mesmo. Isso. E mostra uma banda no auge absoluto. Do outro lado a gente tem um texto com umas notas que parecem ser internas, quase um dossiê contando a história de um grupo chamado Banda Oasis. A nossa missão aqui vai ser juntar as peças desse quebra-cabeça e não é só por nostalgia, né? É para entender uma máquina de sucesso que funcionava com regras assim, completamente diferentes das de hoje. Exato. Vamos desde as trocas de integrantes, a rotina de ensaio que era quase militar, até umas estratégias de marketing que, olha, parecem que foram inventadas 30 anos antes do tempo. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. Eu acho que a gente devia começar pelo documento de 1996, porque ele é a foto do pódio, né? O momento de glória. É o resultado final de todo o processo. No programa do Raul Gil, na Rede Manchete, CNT. Olha, é fundamental a gente dar a dimensão correta disso. Hoje, um artista pode viralizar no TikTok em, sei lá, 24 horas. Sim. Nos anos 90, a televisão era o único funil. Era um portão imenso com pouquíssimas chaves. Chegar a um programa de auditório de alcance nacional como o do Raul Gil não era só um passo na carreira. Era a validação. Era a validação. Era a prova de que você tinha chegado no primeiro escalão da música popular. Não tinha plano B. Ou você estava na TV, ou você, para o grande público, simplesmente não existia. E eles não estavam lá só de passagem, né? O texto dá um detalhe que me deixou de queixo caído. Na CNT, eles atingiram a maior audiência da tarde em nível nacional. A maior audiência. Pensa nisso. Isso significa que, numa tarde de um dia de semana, a maior parte das televisões ligadas no Brasil estava assistindo a banda Oasis Belezas. É um poder de alcance assim que hoje é pulverizado em 1000 plataformas. E essa presença gerava um efeito cascata, né? Estar na TV significava ser visto por contratantes de shows do país inteiro, mas também significava circular num ambiente de prestígio, o que aumentava o status da banda. E é aqui que fica bem interessante. O material menciona um episódio que ilustra isso perfeitamente. Um encontro com o maestro Ray Conniff, bastidores da TV Bandeirantes. Nossa, Ray Conniff! Peraí, a gente está falando do Ray Conniff, uma lenda mundial, e a banda estava ali, no mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço. O texto até cita uma foto do Jojoca, do Gibson e do Paulinho com o maestro. Incrível! Isso não é só sobre estar na TV, é sobre ser parte do establishment musical da época. Exatamente. Mostra que eles transcenderam aquele nicho de banda de baile. Eles eram vistos como artistas de calibre. E o que é fascinante aqui é como esse sucesso na mídia se traduzia em resultados concretos, sabe? Em validação no mundo real. No circuito de eventos. Isso, no circuito de eventos. A prova cabal disso é o que aconteceu na Micarense 96. Sim, essa parte é impressionante. O documento descreve como uma vitória esmagadora. E não é força de expressão, não. Eles limparam a premiação. Varreram tudo. Varreram. Na primeira vez que participaram. Levaram tudo. Vou até ler a lista, porque é absurda. Troféu Micarense de melhor banda. Depois outro troféu, o de melhor banda. Melhor cantor pro Antiério. Melhor cantora pra Lilian. E não parou por aí. Não. Como se não bastasse, até o prêmio de melhor trio elétrico foi para eles. O trio Axé e Cia, com o qual eles se apresentaram. É o que no esporte a gente chama de varrer o pódio. Isso demonstra uma validação em duas frentes, que é o sonho de todo artista. Quais seriam essas frentes? De um lado, a validação do público, né? Que vota, que grita, que vai no show. E do outro, a validação da indústria. Os organizadores do evento, os críticos, outros músicos. Ganhar tudo de uma vez só na estreia é um recado muito claro para o mercado. É um recado do tipo, chegamos. Exato. Nós somos a principal atração ao vivo do momento. A TV abria a porta, mas era essa performance avassaladora que consagrava a eles. Certo. A imagem de 96 é de domínio total.
Mas isso me leva à pergunta óbvia: como? Como que eles chegaram nesse patamar? Esse tipo de sucesso não brota do nada. Não mesmo. É aqui que o segundo texto, aquele com as notas internas, se torna crucial. Ele permite que a gente rebobine a fita e veja a construção dessa máquina. E a história começa, como muitas, com o primeiro disco. As notas dão a ficha técnica. Selo Tape Produções, direção artística do Marcus Peter, que na verdade se chamava Pedro Marcílio, uma figura já bem estabelecida na cena musical. Desde os anos 60, né? Isso. Mas o mais interessante, para mim, é a origem das músicas. O texto aponta que as 10 faixas foram compostas por membros da própria banda, como o Jojoca, o Levi e o Firmino. Isso nos diz algo importante. Que a identidade criativa era interna. Era interna, não era um projeto com um produtor que ditava tudo, sabe? A centelha artística vinha de dentro do próprio grupo. E essa dinâmica interna parece que se refletia também na linha de frente da banda, nos vocais. A gente vê a Lilian ganhando o prêmio de melhor cantora em 96, mas o texto mostra que ela não foi a primeira nem a segunda. Houve uma rotatividade enorme, né? Gigante. Começou com uma cantora chamada Cida, depois vieram Nájila Ramos e Cisa, da Bahia. Aí entra Kênia Pires, que foi descoberta em BH, filha de um músico de outra banda famosa, a Brasil 60 Show. E só então, com a saída da Cisa, que a Lilian Lomeu entra. Qual era a lógica por trás disso? Era instabilidade ou era uma estratégia? É uma ótima pergunta, porque toca no centro da filosofia deles. Havia uma separação muito clara entre a banda produto, que ia pro disco, e a banda experiência, que subia ao palco. As notas revelam algo crucial sobre o segundo álbum. A produção tomou uma decisão de marketing. Foi uma decisão muito específica ao escolher a Kênia como a única voz feminina e o Antiério como a única voz masculina para gravar. Isso é muito curioso, porque as mesmas notas dizem que, nos shows, o formato era completamente diferente. A banda tinha 5 vocalistas homens que se revezavam no repertório. Sim. Por que essa diferença tão grande entre o palco e o estúdio? Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê uma estratégia dupla e muito inteligente. Para o disco, que era o produto que ia para as lojas, para as rádios... O produto que vendia? Exato, o produto lapidado. Para eles criaram um foco, uma identidade sonora mais coesa, com 2 vozes principais. Era mais fácil de vender para o mercado, de criar uma marca reconhecível, sabe? E o show era o oposto, era a explosão. Exatamente. O show ao vivo era sobre variedade, energia, versatilidade. Ter múltiplos vocalistas permitia que eles navegassem por diferentes estilos musicais, mantendo a energia lá em cima por horas. Faz todo sentido. Cada cantor tinha seu momento de brilhar. Era uma máquina de entretenimento ao vivo, projetada para cativar o público do começo ao fim. O disco vendia o show e o show entregava uma experiência ainda maior. Para manter essa máquina de entretenimento funcionando nesse nível de excelência, precisava de mais do que talento. E o texto revela o que talvez seja o grande segredo: a rotina de ensaios. 8 horas por dia. É um número impressionante. Eu quero parar um pouco nesse número. 8 horas por dia. Isso não é um ensaio? É um emprego em tempo integral? A gente pensa numa banda ensaiando para uma turnê, sei lá, algumas horas. 8 horas todo dia soa como a rotina de um atleta olímpico, não de um músico. A analogia com o atleta é perfeita. Era exatamente essa mentalidade. Não se tratava de passar a música. Era sobre buscar a perfeição em cada nota, em cada transição, em cada coreografia. Pensa no desgaste físico e mental. Imagina. Isso também ajuda a explicar a tal rotatividade de integrantes que o texto menciona. Nem todo mundo aguenta esse nível de pressão. Era um sistema projetado para selecionar só os mais dedicados e tecnicamente capazes. Então, a excelência no palco não era só um resultado, era quase um filtro de sobrevivência dentro da própria banda. Se você não aguentasse o ritmo, você estava fora. Sem dúvida. E essa disciplina implacável explica por que as notas afirmam que, quando estavam no palco, não havia dificuldades técnicas ao executarem o repertório. Claro, eles já tinham feito aquilo 1000 vezes. A excelência não vinha do acaso, vinha da repetição exaustiva, do aprimoramento constante
E o mais interessante é que essa dedicação ia além de simplesmente tocar as músicas do show. Eles não eram só executores. Sim, o texto deixa isso muito claro. Eles não eram uma banda de baile que só tocava os sucessos do momento. A nota diz que eles estudavam, pesquisavam e contextualizavam outras músicas. Eles eram estudiosos da música. E o que isso significa na prática? Boa pergunta. Significa que eles tinham um arsenal musical muito mais amplo. Essa cultura de estudo e pesquisa era o que alimentava a versatilidade deles no palco. Com 5 vocalistas masculinos, 2 femininas ao longo do tempo, cada um com um timbre e uma extensão vocal diferente, Certo. essa pesquisa permitia que eles encontrassem a música perfeita para cada cantor brilhar. Eles não adaptavam o cantor à música, eles encontravam no vasto repertório da música a canção certa para destacar o melhor de cada voz. Nossa, isso é um nível de detalhe. E isso criava uma sonoridade única e um show que estava sempre se renovando, o que era um diferencial competitivo enorme. Ok, então a gente tem uma presença de mídia avassaladora e uma disciplina de trabalho quase militar que resultava em perfeição técnica. Isso por si só já explicaria muito do sucesso. Já seria uma combinação poderosa. Mas tem um terceiro pilar. E para mim essa é a parte mais genial da história toda. A estratégia de marketing deles. Em uma época sem e-mail, sem site, sem rede social, a comunicação com os fãs era um desafio gigantesco. Total. A relação era mediada pelo rádio, pela TV, pelas revistas. Você dependia de terceiros para falar com seu público. E a banda Oasis Belezas encontrou uma forma de contornar isso. E que forma! Quando eu li isso nas notas, eu tive que reler para ter certeza. Eles criaram um jornal mensal. Um jornal físico impresso. Essa tática era incrivelmente inovadora para os anos 90. Vamos analisar os detalhes para entender a dimensão disso. Primeiro, a escala. Era um jornal com tiragem de 5.000 exemplares por mês. 5.000? Isso não é um panfleto, é uma operação de comunicação considerável. Exige logística, custo, produção. E o mais impressionante é a distribuição. O texto diz que era distribuído exclusivamente para os fãs que tinham a carteirinha do fã-clube oficial. Exato. Ou seja, eles criaram um clube fechado, com conteúdo exclusivo. Isso é literalmente o que marcas e criadores tentam fazer hoje com um grupo de Telegram, Close Friends no Instagram ou, sei lá, assinaturas no Patreon. Eles estavam fazendo isso 30 anos antes com papel e correio. Exatamente. Eles entenderam muito antes de todo mundo o poder de criar uma comunidade e nutrir essa comunidade com comunicação direta. Eles não dependiam da mídia tradicional para falar com um núcleo de fãs mais fiéis. Eles tinham o próprio canal. Tinham seu próprio canal. E o mais importante, eles controlavam a própria narrativa. O texto nos diz quem estava no comando. A direção do jornal era do Paulo Matos e a redação ficava a cargo do produtor de palco, o Pedro Andrade. Peraí, o próprio produtor de palco escrevia o jornal? Como que eles davam conta disso no meio de uma rotina de 8 horas de ensaio e shows pelo país? Isso é loucura. É a prova de que essa comunicação é uma prioridade estratégica para eles. A própria equipe da banda produzia o conteúdo, contando aos fãs o que se passava nos bastidores, anunciando as próximas datas, compartilhando fotos exclusivas. Isso criava uma conexão muito forte. Fortalecia a conexão, criava um sentimento de pertencimento. Os fãs não eram só consumidores de música, eles eram parte de um círculo íntimo, era gestão de comunidade na sua forma mais pura, feita com papel e tinta. Recapitulando tudo que a gente viu, a história da banda Oasis Belezes é um caso de estudo fascinante. O sucesso deles não foi um acaso, não foi sorte. De jeito nenhum. Foi meticulosamente construído sobre 3 pilares muito sólidos. O primeiro, claro, uma presença de mídia forte e estratégica, usando a televisão como um canhão para atingir o reconhecimento nacional. O segundo, uma disciplina de trabalho implacável, quase industrial. Aqueles ensaios de 8 horas diárias que resultavam numa excelência técnica e numa versatilidade que os colocavam em outro patamar no palco. Era a base de tudo. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais impressionante, foi essa visão de futuro. Uma estratégia inovadora de engajamento direto com os fãs, por meio de um jornal exclusivo, que construiu e manteve uma comunidade fiel, engajada,
muito antes disso virar um jargão do marketing digital. Em resumo, eles dominaram perfeitamente a fórmula de sucesso da era pré-digital. Eles entenderam as ferramentas que tinham à disposição, a TV, os eventos, a mídia impressa, e usaram com máxima eficiência, combinando um talento artístico imenso com uma visão de negócios muito, muito aguçada. E isso tudo nos deixa como uma reflexão final para quem nos ouve. Os materiais que a gente analisou mostram uma banda que soube usar as ferramentas da sua época com uma maestria absoluta. A provocação que fica é: e se essa mesma banda, com essa mesma disciplina, essa mesma ética de trabalho e essa visão de marketing surgisse hoje, no nosso mundo digital? É uma ótima pergunta. Como que a estratégia de comunicação direta dele se manifestaria? Aquele jornal mensal com 5.000 exemplares viraria um canal exclusivo e pago no Telegram, ou um perfil de close friends no Instagram para os membros mais dedicados? E o mais interessante, como aquela dedicação brutal de 8 horas diárias de ensaio seria documentada e transformada em conteúdo para construir uma audiência online. Exato. Eles fariam lives dos ensaios, criariam um reality show no YouTube mostrando o processo por trás da perfeição. É um exercício fascinante de se pensar. Como a genialidade se adapta às ferramentas do seu tempo. Você é a felicidade da minha vida. Você é o mais lindo presente que Deus me deu. Você só me dá sorte, faz feliz o